Líderes em Ação. Oferecimento. Instituto Trainer de Talentos, onde os talentos são potencializados. Liderar é tomar decisões todos os dias e, mais do que isso, é fazer perguntas no cotidiano. Exatamente isso. Diante das demandas e da correria que nós temos todos os dias, nós precisamos determinar alguns momentos para parar, pensar, refletir e analisar algumas situações, inclusive utilizando perguntas que nos levarão, talvez, a repensar a forma com que nós estamos liderando nossas equipes. E eu convido vocês agora que lideram pessoas a pensarem na importância das perguntas e nessas 3 que eu vou compartilhar com vocês agora, que podem, de fato, ajustar o foco, melhorar o clima da empresa, inclusive ajudar na condução das situações com mais inteligência emocional. A primeira pergunta que eu trago para vocês, líderes, é a seguinte: vocês podem parar em algum momento e perguntar: o que minha equipe precisa de mim hoje? Porque eu sei que diante das demandas, vocês vão atuando, vão realizando ações e talvez ajudando algumas pessoas que solicitam a ajuda de vocês. Mas muitas vezes algumas situações, algumas necessidades não ficam explícitas. E daí vocês precisam ter um olhar muito mais claro para isso. Então a minha dica, a minha orientação é que vocês passem a perguntar para vocês mesmos: será que está ocorrendo algum conflito entre os integrantes do meu time? Será que alguém está com alguma entrega um pouco mais desafiadora, que precisa de apoio, de suporte? Quem da minha equipe tem faltado ou faltou? Tem tido alguma situação delicada em relação à saúde nas pessoas que fazem parte do meu time? Porque isso vai fazer com que vocês tenham um olhar, muitas vezes estratégico, clínico, para então pensar em algumas melhorias, que muitas vezes talvez não vão chegar tão claramente para vocês. E talvez vocês não colocarão somente as tarefas na frente, mas lembrando de conduzir as pessoas diante desse processo. Uma outra pergunta muito importante, estratégica, que vocês podem fazer também é a seguinte: vocês podem perguntar, em relação ao clima da empresa, o que eu posso fazer hoje para melhorar no que tange a minha equipe? E muitas vezes vocês podem pensar que são coisas grandiosas, mas muitas vezes não. Podem ser coisas simples, que vocês podem aplicar, que vão gerar melhores resultados. Então, vocês podem fazer um elogio de algo que chamou a atenção em relação a algum comportamento ou entrega de um colaborador. Muitas vezes, chamar para conversar alguma pessoa que vocês percebem que está ali, de repente, diferente do que no cotidiano. Então, são algumas situações que vocês podem gerar para que esse clima possa melhorar. Inclusive, trazendo ali uma escuta mais ativa. Às vezes na correria, acabam não dando tanto tempo para as pessoas muitas vezes chegarem até vocês e conversarem, mas vocês podem estimular, né, fazer algumas ações ali muito simples para convidar as pessoas para conversarem com vocês. Vocês próprios podem, inclusive, chamá-los ali no momento específico ou se aproximarem, que vai dar uma abertura para que isso aconteça. E uma outra pergunta que vocês podem fazer também, diante desse contexto, é a seguinte: vocês podem perguntar, diante dos resultados que estão sendo entregues, está dentro da minha expectativa? E o que, de repente, pode estar impactando e não chegar no nível esperado? Então, muitas vezes a cobrança ela vem muito forte, mas sem levar em consideração alguns contextos que são importantes. E muitas vezes vocês podem, inclusive, dentro desses resultados, fazer uma outra pergunta: o que eu tenho comunicado através do meu comportamento? Nós sabemos que muitas vezes nós comunicamos sem mesmo falarmos. Então, a nossa forma de agir já estará comunicando algo positivo ou negativo. Pelo nosso comportamento, nós vamos educar os nossos colaboradores, né, as pessoas que fazem parte dos nossos times, ou deseducá-los. Então, olha a importância de como nós agimos. Então, vocês podem passar a olhar, é um processo ali de autoconsciência, para vocês identificarem talvez como que vocês estão agindo. Muitas vezes, por exemplo, a correria em extremo no dia a dia transmite a informação de que vocês não têm tempo para conversar, para resolver algumas questões. Então, muitas vezes, os colaboradores não chegarão até vocês por perceberem que não tem espaço, que não há tempo para vocês ouvi-los. Então, vocês podem fazer algumas perguntas nesse sentido. Eu tenho buscado resolver algumas questões quando eu percebo, eu deixo o conflito ali, muitas vezes, um pouco mais camuflado, eu sei que ele está ali, mas eu acredito que vai melhorar. Mas isso muitas vezes tem uma tendência a piorar. Então, quando vocês passam a olhar isso com mais cuidado, vocês entendem que precisam agir conforme as situações que estão acontecendo. Então, essas são algumas dicas, orientações muito importantes, estratégicas. Se vocês fizerem isso com frequência, com constância, os resultados melhoram. Então, vocês vão lembrar que não é só olhar para as tarefas e resultados, mas para as pessoas que exercem, né, que executam essas tarefas e que vão gerar o resultado. Então, vocês querem ser um líder melhor, façam melhores perguntas. Um bom trabalho. Líderes em Ação. Oferecimento. Instituto Trainer de Talentos, onde os talentos são potencializados. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento.
Sistema FAESP, Senar, São Paulo e sindicatos rurais. Plante, cultive e colha a paz. PPA, conforto com segurança. Telecontrol, o melhor software em gestão de pós-venda do Brasil. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra já sua conta. Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano. Colégio Cristo Rei, o aprendizado que faz brilhar. Life Empresas, com a sua empresa sempre. CIM Corretora de Seguros, seguro só com corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Pierucci Studio, produção de áudio publicitário. Ruberley Rocha Contábil. Escolha o que faz você agir. Escolha Unimar. Inscreva-se em unimar.br. New Móveis Planejados, Marília.